Atraso, né? Mas o tema é muito relevante, né? Então a gente tem imprevistos acontecem, né? A gente pede desculpa a todos vocês, agradecendo a presença, né, de todos, agradecendo o apoio espiritual que nós estamos tendo nessa manhã. Que Jesus nos ampare para mais um evento promovido e realizado pelo Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo, através da área de educação e do serviço de orientação doutrinária. Vocês receberam a página O Suicídio e a Loucura, tá? Extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. Tá? Nós vamos iniciar com a leitura dessa página. Logo após, o nosso irmão Jorge Ribeiro, diretor da área de doutrina do Conselho, fará a prece inicial, e a nossa irmã Josefa, da área de unificação, dará alguns avisos importantes. Logo depois, iniciaremos essa primeira parte do seminário sobre a obra Memórias do Suicida, com o nosso querido irmão Hélio Ribeiro, da Casa de Batuíra, do Grupo de Apoio ao Menor, Casa de Cassinu, aqui de São Gonçalo. Após ele, por volta de 11 horas da manhã, a nossa irmã Carmen Silveira. Você já participou de tantas casas, né? Atualmente do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio, mas com laços profundos na União da Mocidade Espírita de Niterói, no Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas Allan Kardec, UMEN e CPAC, do 38º seu, dará início à segunda parte e encerrará o nosso seminário. Que Jesus nos ampare e vamos à leitura da nossa página. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não ver um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia?
Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão proporcionar-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno, nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável, e podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. Jorge. Bom dia, meus irmãos. Eu levo a nossa mente a Papai do Céu, a Jesus. Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior de todos nós, neste momento, Senhor, rogamos a Tua presença através de benfeitores amigos que aqui já se encontram, que eles possam, Senhor, envolver os nossos companheiros que irão ministrar a palestra no dia de hoje, envolvendo os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos estar conectados, Senhor, à espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Que a Tua misericórdia, Senhor, envolva todos aqueles que aqui foram trazidos do plano espiritual, Senhor, para aprender e estudar um pouco mais desse tema tão importante nesse momento em que estamos passando no planeta Terra. Que a Tua misericórdia envolva, Senhor, as duas humanidades terrenas, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Eu vou dar só uns recadinhos, tá? Para ajudar na nossa logística para o evento
ocorrer da maneira que foi planejado, né? Então, a gente servirá almoço, alguns já se inscreveram, outros acho que não sei se vão ficar para o almoço. Então, vamos procurar o Getúlio, que será o caixa, tá? E a gente tem um número limitado para vender o convite aqui na hora. Quem já fez a inscrição no site, depois vai ali devagarinho, ou vai na hora do almoço, tá? Só para confirmar com ele, pegando a fichinha. Outra coisa, a cantina ela já está aberta, a gente vai permanecer com ela aberta para quem achar necessário levantar, ir lá consumir, voltar para o lugar sem problema nenhum. A gente só pede o devido silêncio para que não seja prejudicado o trabalho, tá? E mais uma coisa, o Hélio trouxe para nós os livros, né, de autoria dele, inspiração, né, dos espíritos, que ajudam a arrecadar recursos para a casa dele, né, que a gente já sabe da obra social dele, e quem não sabe, com certeza, ele vai depois falar. Então, a gente tem ali a livraria, né, tem a nossa irmã já vendendo os livros, custam R$20, então você que colaborar, comprar, vai ajudar a casa dele. E o último recadinho, os banheiros, tá? A gente tem os banheiros aqui à direita, tá? Feminino, masculino, mas a gente tem banheiros lá embaixo. Então, quem quiser, puder descer, temos banheiro lá embaixo, tá? Só para ficar claro. Muito obrigada. Bom evento. Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, muita paz a todos. É um prazer imenso estar aqui com esse salão cheio, com essa oportunidade, nessa manhã de domingo, a gente estudar. A doutrina espírita é também estudo constante. Se a gente não estudar, nós não vamos aprender. Se nós não aprendermos, nós não vamos poder nos beneficiar desse tesouro maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece. O conhecimento que liberta, que vale muito mais do que tudo aquilo que vai ficar na terra. Tudo vai ficar. Agora, o conhecimento que liberta, isso nós vamos levar. Então, é de uma alegria muito grande estar aqui nesse momento. São Gonçalo me adotou aos 7 anos de idade. Nasci em Niterói e aos 7 anos vim morar no Gradim, e quis Deus que lá no Gradim nós fundássemos há 32 anos atrás, a fazer 32 agora em 1º de maio, a nossa Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor. E lá nós temos já desde o ano 2000 um trabalho social, uma creche, onde 100 crianças ficam de segunda a sexta, de 8 da manhã às 4 da tarde. São crianças que vivem abaixo da linha da miséria. São famílias que precisam de ajuda. Então, como falou nossa Josefa, no intervalo, eu não vou nem lanchar. Eu vou ficar ali te esperando para quando você acabar o seu lanche ali, quem quiser e puder, pegar o autógrafo do livro. Tem aí 2 livros infantis para quem quiser ajudar a nossa casa. Mas esse trabalho que nós fazemos, eu, a Carmen Silveira, o Felipe Menezes, do Amapá, a Ivana Rainski, de Goiás, e a Eulália Bueno, de São Paulo, é um trabalho de um compromisso que nós assumimos com uma pessoa muito especial. Essa pessoa chama-se Ivone do Amaral Pereira. A dona Ivone, ela tem um trabalho no mundo espiritual que é a continuação do seu compromisso na Terra. Ela voltou à Terra em 24 de dezembro do ano de 1900. Voltou à Terra na fronteira do estado do Rio com Minas Gerais, ali numa cidadezinha hoje conhecida como Rio das Flores, que era um distrito de Marquês de Valença, uma outra cidade. Então, é no sul fluminense onde ela nasceu. E desde cedo ela teve contato com a mediunidade. Via espíritos, ouvia espíritos, e aos 12 anos
ela ganhou de presente do pai o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali iniciou o compromisso dela com a doutrina espírita. Um compromisso que faz dela uma pessoa exemplar. Diferente de alguns que ainda não despertaram, que conhecem o Espiritismo, frequentam a casa espírita, mas não querem compromisso. Infelizmente, não existe como você aferir se uma pessoa é ou não espírita por alguma estatística, a não ser algo interno, que Allan Kardec nos ensina, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então nós só podemos nos dizer espíritas quando nós olharmos para o espelho e falarmos que nós estamos em processo de transformação moral. Quando as pessoas que convivem conosco afirmarem que nós somos mais mansos, mais tranquilos, mais misericordiosos, mais compreensivos. O testemunho dos outros, aliado ao nosso próprio testemunho, é que vai dar para nós o título de espírita. Então não adianta frequentar a casa espírita, não adianta fazer parte do conselho espírita, se não mudar. A propósito do espiritismo, a gente mudar para melhor. Então, se a gente vê nos dias de hoje tanta ruindade no mundo, tanto materialismo, tanto consumismo, tanta coisa errada, cabe a nós, como espíritas, dar o nosso testemunho e não engrossarmos o caldo daqueles que preferem o caos. Nós somos aqueles que optamos pelo príncipe da paz. Então, se somos seguidores de Jesus, nós temos que ser pacificadores. Temos que ser aqueles que vão levar o socorro. Enquanto outros ficam com o dedo em riste acusando, nós trabalhamos. O movimento espírita tem um trabalho grandioso em São Gonçalo, não fica longe disso, de socorrer irmãos de rua, de dar apoio àqueles que nada têm. A nossa casa não é a única, muitas casas, através do serviço de evangelização, aliam ao serviço de evangelização o serviço da assistência social espírita, e as famílias recebem porque ainda precisam, porque São Gonçalo tem fome, tem muita gente com fome morando aqui na cidade. É o segundo maior município do estado, mais de 1 milhão de habitantes, e aqui temos diversos problemas de ordem social. Mas não cabe a nós o discurso vazio, e sim as mãos que operam, as mãos que socorrem. Cabe a nós socorrer, auxiliar, e é o trabalho que a gente percebe no movimento espírita como um todo. Então, todos aqueles que fazem parte desse conselho, eu tenho certeza que são pessoas compromissadas com Jesus. Optaram em não ir para a praia, para a piscina, e no domingo de sol virem estudar. É um dos sinais daqueles que buscam incessantemente a luz. Todos nós temos dramas íntimos, temos dentro de nós questões íntimas que nos torturam, mas o Espiritismo nos consola, nos ajuda a encontrar um caminho, e é essa a proposta espírita. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, descobrimos em Allan Kardec que, infelizmente, algumas pessoas desavisadas dizem que está ultrapassado. Ele não está ultrapassado. Pela página que foi lida, você vai ver que ele está atualíssimo. Allan Kardec, ele é uma pessoa para quem a gente tem que agradecer sempre. O trabalho dele foi impressionante. Então, na página que você acompanhou a leitura, percebeu o trabalho grandioso que ele diz que o Espiritismo faz para evitar suicídios. Porque os espíritos se comunicam conosco. E a imortalidade da alma para nós não é um dogma de fé, é com provas científicas, através da mediunidade, nós provamos que nós não morremos. Só o corpo morre, nós continuamos vivos. Através da psicografia do venerável
apóstolo Francisco Canto Xavier. Nós tivemos mensagens onde a assinatura era idêntica à do Espírito Comunicante quando vivia na Terra. Foi submetida a perícia por peritos judiciais e foi provado que a assinatura era igual. Por mais que ele ficasse noites a fio tentando imitar a assinatura, não conseguiria. Então foi objeto de um estudo universitário, foi publicado um livro chamado A Psicografia, a psicografia perante a grafoscopia. Grafoscopia é uma ciência que estuda as letras, estuda para fins de prova judicial também a nossa letra. E isso foi provado. Então o Espírito que se comunicou com o Chico assinou e está provado. Então, aquilo que nós falamos de mortalidade da alma, não é porque a gente acredita por acreditar. Nós provamos cientificamente que a alma continua. E Allan Kardec coloca nesse texto que a gente leu, que nós sabemos, porque os suicidas se comunicam conosco. Kardec preparou o terreno para que a Dona Ivone viesse, através da parceria do Cabelo Castelo Branco, e escrevesse esse livro maravilhoso, que foi o compromisso da vida dela. Antes dela reencarnar, ela que já havia sido suicida, ela voltou à Terra, compromissada com seus mentores espirituais, a escrever um livro, que seria um grande alerta contra o suicídio. Seria o livro Memórias de um Suicida, aonde o espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, volta e diz como que foi a vida dele após o suicídio. Como que ele, pensando que ia acabar com tudo dando um tiro na testa, acorda vivo. Então, a morte não existe. Os suicidas querem acabar com a vida, com o problema que está lhes atormentando, porque na verdade o suicida está envolvido de tal forma, num desespero tão grande, que nem consegue entender que ele quer acabar com a vida, ele quer acabar com o problema. E ali ele se mata. Então a Dona Ivone, através da sua mediunidade, escreveu não só esse livro, mas outros livros onde ela relata assuntos ligados à temática do suicídio. Recomendamos como dever de casa, sob o comprometo do José, foi na primeira vez que eu virei aqui, para que eu rodo o país inteiro, tem que estar aqui também, né? Já que São Gonçalo é minha segunda cidadania, eu tenho dupla cidadania, e Niterói de nasci em São Gonçalo, onde vivo desde os 7 anos, né? Ou seja, há pouco mais de 30 anos, né, Jurandir? Então, vou falar uma coisinha para rir, Rita, porque o assunto é pesado, o assunto é difícil. Então, se for só na ponta do lápis, vai ter gente chorando demais. Então, a gente vai ver um pouquinho. Então, esse trabalho, como eu estava dizendo, eu, a Carmen, a Ivana, o Felipe e a Eulália já fizemos em Canela, no Rio Grande do Sul, em Santos, São Paulo, já fizemos em Macapá, aonde o Congresso Espírita do Estado do Amapá. Foi tudo sobre o livro, um congresso sobre esse livro. Então foi assim, foi espetáculo, não foi? Magnífico o trabalho efetuado lá em Macapá. E depois tivemos em Chapecó, no Rio, em Santa Catarina, e em Torres, no Rio Grande do Sul, onde foi a primeira da série. Então temos um compromisso assumido com ela, né? Então quem tem esse compromisso com a Dona Ivone é algo muito sério. Eu vou contar uma pequena história para fazer assim, uma introdução do que aconteceu lá em nossa casa de Batuíra. A casa de Batuíra está no bairro do Gradim, que é um bairro periférico, não é de fácil acesso. O ônibus que vai do Alcântara para lá é o 42, que é uma lenda urbana. Dizem que tem. A pessoa fica esperando, Sandra? Dizem que tem.
A pessoa fica esperando. E de Niterói para lá, todos da aviação estrela que está escrito BR. Mas às vezes vem, às vezes não vem, às vezes a fila está grande, né, Gilmar? Então, é uma luta chegar lá. Mas ontem, na reunião pública, tinham 100 pessoas. Nossa. Gente em pé. Por quê? Porque a dor está grande no mundo. As pessoas procuram a casa espírita porque não aguentam mais sofrer. O sofrimento está aumentando. Nesse período que a gente vê, esse período da transição planetária, onde a gente vê muita dor, muito desespero. Então, começaram a aparecer, alguns anos atrás, alguns casos de candidatos ao suicídio que iam ao atendimento fraterno. Eu, como dirigente da casa, fiquei preocupado, porque é um assunto muito grave. Tentativa de suicídio. Isso já tem alguns anos, eu acho que uns 10 anos. E aí eu fiz uma prece a Dona Ivone. Sempre gostei muito dela, sempre adorei os livros dela, o jeito dela de escrever. Li, reli, Devassando o Invisível, Memórias, Recordações da Mediunidade, várias vezes. Eu gosto muito dela, principalmente quando o assunto é seriedade. Espiritismo levado a sério é ela, é um grande referencial. E aí eu pedi a ela ajuda. Eu sei que os espíritos têm piedade de nós, dirigentes de casas espíritas. A gente não tem vergonha de pedir ajuda a ela. E aí eu tive um sonho, Carmen. Sonhei com ela, que estava conduzindo dois cães com cabeças humanas. Um local assim, tudo cinza. E aí ela olhou para mim e eu reconheci ela. Morri de vergonha, né? Meu Deus do céu. Aí na hora eu pensei na prece, não é que a eficácia da prece é um fato? Ela está na minha frente. Ela olhou para mim e falou assim: Hélio, você quer minha ajuda? Morri de vergonha, mas saiu sim. Para fazer parte do meu grupo de trabalho, tem algumas condições. Aí eu falei assim: meu Deus, agora que eu não sair pela porta dos fundos. Quais são as condições, Dona Ivone? Compromisso com o estudo. Tem que estudar Allan Kardec sem cessar. Compromisso com a caridade. Tem que fazer a caridade sem cessar. Compromisso com a mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus, vocês vão ver daqui a pouco, inclui-se também o médium psicofônico doar-se no trabalho de receber suicídios. E aí eu olhei para ela e disse assim: meu Deus já me dá forças. Tudo aquilo que ela falou, eu gosto, eu amo, eu aceito. Ela falou: então eu vou com a minha equipe, nós vamos começar a trabalhar lá na casa que você trabalha. Nós vamos ajudar a atender esses irmãos. Mas vamos levar também candidatos ao suicídio e suicidas para o trabalho. E aí você vai perceber se eu estou ou não presente com a minha equipe, porque enquanto a casa mantiver o compromisso com Jesus, a seriedade com o estudo, enquanto a casa estiver com seus compromissos em dia, eu estarei lá. Mas quando tiver espiritismo igual arroz de festa, eu saio com a minha equipe. O que quer dizer espiritismo igual arroz de festa? São aquelas pessoas com que ela fala num texto em que ela foi entrevistada e ela fala dizendo assim: casas espíritas não podem ser clubes de recreação onde as pessoas vão para conversar sobre espiritismo. Casa espírita é um templo, é um hospital, é uma escola. Você pode brincar de espiritismo, tem que ser algo muito sério. E você vê poucas fotos dela rindo. Um dia desses eu vi no Facebook ela com um sobrinho neto no colo.
rindo. Fora disso, uma mulher muito séria, apanhou muito da vida. Então ela prezava e preza, como desencarnada, o espiritismo levado a sério. Esse é o exemplo que a gente sempre coloca. A nossa casa ela é conforme o dirigente a molda. O dirigente é o primeiro exemplo. Então a nossa casa, um bairro afastado, ela é extremamente acolhedora. Os trabalhos que nós fazemos é tudo com compromisso. As pessoas só assumem responsabilidades espirituais depois de demonstrarem fidelidade a Allan Kardec, querer realmente trabalhar. Então, se isso de alguma forma serve como testemunho, fica o nosso testemunho, que Dona Ivone ajuda, desde que a casa seja séria, desde que os trabalhadores sejam sérios, compromissados com a doutrina espírita, compromissados com Jesus. Nesse momento que a gente vive, que todo mundo fala, transição planetária, aí para aqueles que dizem que Allan Kardec está superado, ou para aqueles que não conhecem, porque quem não estuda, se tornou espírita, mas não leu a obra de Kardec, quando bota na mão obras postas, não vou ler isso não, isso é muito enjoado, o homem já morreu, vou estar lendo o que ele escreveu depois de morto, falaram dele, não quero nada disso não. Obras Póstumas é um livro onde foi colocado, colacionado, junto, organizado, textos esparsos que ele escreveu. Então, em Obras Póstumas, Kardec fala sobre o período da regeneração, o mundo de regeneração, ou o período que nós vamos passar. Então, nós vamos ler agora, pedir para o nosso querido colocar, ele fala assim, e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, serão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis da natureza. Allan Kardec fala isso para nós, lá em Obras Póstumas, fico como dever de casa também. Vamos ler esse. E um outro dever de casa, um livro maravilhoso, que eu sou apaixonado, falei lá em Torres, Os Dramas da Obsessão, onde Dona Ivone fala de um assunto atualíssimo, que tem a ver com Nova Zelândia, de dias atrás. Intolerância religiosa. Nos dramas da obsessão, através do espírito Bezerra de Menezes, Dona Ivone recebeu o livro, onde conta a história de Leonel e os judeus. Fala da intolerância religiosa contra os judeus. A intolerância religiosa, ela é camuflada, mas existe contra nós também. Tem gente que não entende o que é ser espírita. Até hoje se confunde espiritismo com ruindade, com práticas de magia negra. Tem gente que não entende, no século XXI ainda fala isso. Então há de se ter campanhas de esclarecimento. Mas fica como dever de casa você ler essa história, Leonel e os judeus, e logo em seguida, são só 2 contos no livro, logo em seguida tem uma história maravilhosa que fala da intervenção positiva dos espíritos superiores em nossas vidas, porque a gente dá muito ibope para os obsessores, esquecemos que temos espíritos protetores que cuidam de nós, espíritos amigos que nos amam, e conta a história da intervenção de Antônio de Pádua, um espírito de alta envergadura espiritual, atendendo a um pedido de uma moça que estava do lado de uma grávida parturiente, que estava numa situação de um parto dificílimo, onde ela e o bebê poderiam morrer. No litoral do estado do Rio, uma cidade do litoral do estado do Rio, que ele não diz qual é, na década de 20 do século passado.
parte difícil, aonde não se conseguia recursos, e a moça fez uma prece sincera a Antônio de Pádua, pedindo socorro. Quando a prece é sincera, não é uma multiplicação de palavras, não é assim que os Espíritos atendem, é pelo coração que os Espíritos atendem. A prece sincera rompe as barreiras, atingiu ao seletor de orações, está lá no livro do Nosso Lar, não estou inventando bobagem, de Antônio de Pádua. E os assessores falaram assim: tem alguém aqui orando pedindo socorro. Aí ele olhou e falou assim: onde é? Brasil. Brasil? Chama o doutor Bezerra, que veio pedindo para ele. Antônio de Pádua pedindo alguma coisa, pedindo para ele socorrer. O doutor Bezerra estava numa reunião de alta envergadura, quando um assessor passa um bilhetinho assim discreto. Aí ele olha o bilhetinho: Antônio de Pádua, dá licença, Antônio de Pádua, tem que atender. Aí ele vai, obviamente, aquele iPhone, né? Super, de 6D, ele aperta, e aí entra a imagem do Antônio de Pádua e fala assim: faz favor, dá um pulinho na terra, tem uma irmã num parto muito difícil, ajuda lá. O doutor Bezerra movimenta uma equipe para socorrer. Quer detalhes? O livro chama-se Nos Dramas da Humanidade. Vale a pena ler. Aliás, toda a obra de Ivone do Amaral Pereira é para ser lida, é para ser meditada. Ali você vai aprender os fundamentos do espiritismo levado a sério. Então, Allan Kardec nos dá esse detalhe sobre esse período que nós estamos passando, e a gente vê os casos se multiplicando, e de lá, desse contato com a Dona Ivone até hoje, em nossa casa, nós temos muito pedidos de ajuda para candidatos ao suicídio. Na nossa reunião mediúnica de ontem pela manhã, tivemos, dos 4 pedidos de ajuda para desencarnados, 3 eram de suicidas, 2 aqui em São Gonçalo. Existe um acordo da mídia e das autoridades para não se divulgar casos de suicídio, mas o pedido de socorro vem e as pessoas pedem socorro. Então chegaram os pedidos, a gente viu um menino de 18 anos se jogou de um prédio, 18 anos, em São Gonçalo. E outros casos, e a gente fica achando que em São Gonçalo não tem isso. São Gonçalo tem muito. Por quê? Como falou Allan Kardec, e ele vai dizer também na prece pelos sofredores do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na prece pelos doentes, pelos obsediados, ele fala que muitos casos de suicídio existe a influenciação espiritual negativa, a obsessão, como é o caso de Leonel e os judeus. É um caso de suicídio provocado por obsessão, provocado por vingança de um ato de intolerância religiosa, de perseguição aos judeus. Quando? Portugal. De quando? Inquisição. Qual século? 13. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Os espíritos cobram e vêm atrás daqueles que fizeram o massacre, a ruindade. E quando acham, exercem o pleno direito de cobrar. A cobrança é legítima. Daí o respeito que todos temos que ter nas reuniões mediúnicas com os espíritos obsessores. Existe ainda um entendimento muito torto de que o obsessor tem que ser preso, colocado numa garrafa, jogado no fundo do mar salgado. Nada disso. Tem que se conversar, tem que se levar a luz de Deus para ele, e no papo convencê-lo. E não é só numa reunião mediúnica, não. Voltam várias vezes até se convencer de que o bem vale a pena. Então, memória de um suicida
nós percebemos a história de Camilo Castelo Branco, escritor português, que deu um tiro na cabeça depois que se descobriu cego. E depois ele vai para o mundo espiritual inferior, acorda e descobre que ele estava no vale, em um local onde criaturas que se mataram de fala portuguesa, também fala de fala espanhola, estão ali, naquele local no mundo espiritual inferior, no umbral, para pagar pelo erro cometido. Só Deus dá vida, só Deus pode tirar a vida. Pior que seja o problema que você esteja passando, tudo passa. Confia em Deus. Deus não nos abandona. O que está faltando hoje na sociedade, nos lares, é Deus. Não temos um espaço para Deus em nossa agenda. Temos que ter. A sociedade como um todo, eu digo. Então, Camilo relata naquele local que algumas pessoas que estudam a doutrina espírita, mas o pior estudante é o palpiteiro, aquele que lê um pedacinho e só começa a sair dando palpite. Aí teve um que falou assim para mim: não existe umbral, não existe um local no mundo espiritual inferior como o Vale dos Suicidas. Isso é criação mental. Mas a criação mental existe. É um local onde, por gravidade natural, as pessoas vão se juntando. É uma afinidade pelo erro praticado. Então, Vale dos Suicidas, porque todo mundo que está naquele vale, estagiando ali, são aqueles que cometeram o suicídio. Então, esse vale existe, e para aquelas pessoas que estão ali, é um fato real. Eu recomendo que todos possam assistir, acompanhar a radionovela do livro Memória de um Suicida. Não dispensa a leitura. A leitura é importantíssima do livro. Mas a radionovela foi tão bem feita pela equipe da Legião da Boa Vontade, que tem assim um poder de introduzir você àquele universo que está sendo dito ali. Não concorreu, mas deveria concorrer e ia ganhar no quesito sonoplastia, porque é tão interessante, é tão importante, que aí vale a pena. Então, como está de dia, está claro, está de manhã, eu vou pedir para que vocês não tenham medo, mas nós vamos ouvir agora um pedacinho do capítulo 2, eu acho que é o capítulo 2, para mim, por favor, aonde começa os espíritos a darem sinais. O que acontece lá no Vale dos Suicidas? Vamos ver se a gente consegue botar o capítulo 2 ali. Será que vai vir um capítulo todo assim? Capítulo 1, está embaixo ali, ó. Agora bota o outro. É o 2. Acho que o 1 não vai dar. Acho que é o 2. Meu 2. Eu sempre recomendo para que essa radionovela seja ouvida de manhã. Quem escuta de noite tem insônia, não consegue dormir. Aí teve uma amiga minha que estava com ideias suicidas, advogada também, esclarecida. Aí recomendei que ela ouvisse. Ó, vamos ouvir, acho que é agora. Sufocado pelo orgulho, pensei em ofender a todos e esquivar-me da resposta. Refleti, por que haveria eu de responder a essa gentalha? Seria por acaso forçado a confessar segredos da minha vida a essa corja? Deveria alguma consideração a essa ralé que fui encontrar no Vale Imundo? Além do mais, se para lá eu também fui arremessado, consideraram uma enorme injustiça. Não merecia estar ali. Achava-me superior, mais digno e melhor que os demais. Bem, entendo a reação do irmão Camilo.
Espíritos suicidas não sabem dominar suas emoções. É Dona Ivone. As más vibrações invadem seu interior e se expressam em palavras ofensivas. No entanto, Camilo, ao notar o tom sincero e contido de Belarmino, viu-se estimulado a assumir postura mais educada. Ignorando João de Azevedo, dirigiu-se ao nobre professor de dialética, que considerava o único com cultura suficiente para compreender. Eu, senhor professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado com um saber infalível. Na verdade, hoje começo a compreender que ignorava e continuo ignorando o que existe a 2 palmos do próprio nariz. Fui muito pobre, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem que não descria da existência de um ser supremo, mas que jamais o respeitava, muito menos lhe dava satisfações. Quanto a mim, também não desejo permanecer desconhecido. Todos sabem os motivos que me levaram ao suicídio. A paixão pelo jogo. Joguei tudo, inclusive a honra e a própria vida. Por gentileza, senhor João de Azevedo, vamos deixar que Camilo prossiga. Em outro momento ficarei honrado também com a sua exposição. Fui ignorante em descrer na possibilidade de leis onipotentes partindo do Criador para dirigir a criação. O que me fez cometer erros, né? Só para a gente ver, se situar. Olha mais alguma das situações mais graves. O orgulho. O orgulho de se achar superior. O orgulho de se achar o tal, o último biscoito do pacote, o rei da cocada preta. Esse orgulho que nós espíritas devemos lutar, esse fez com que Camilo sofresse muito, assim como seus amigos sofressem. No vale, ele fala vale dos imundos. Então a gente percebe que ele estando lá, ele mesmo já começa uma luta grande de uma mudança. E no início de tudo ele vê, eu fui orgulhoso, eu sabia que existia um Deus acima de todos, mas não prestava conta dele não. Então ali já tem o problema dele com ele, né? Então percebemos que ele mais 4 amigos portugueses vão para esse local. E aí é um local de muita dor, um local onde nunca tem sol, está sempre nublado, um cheiro horrível no ambiente. E uma situação de muita penúria, viviam os 4 numa casa, tudo faltando tudo, todo mundo sujo. Camilo, quando lembrava do ato praticado, o sangue jorrava do ouvido. Então tudo muito difícil, gritos a toda hora, pessoas que passavam gritando, relembrando o ato praticado. Vale lembrar, de maneira muito especial, aqueles que foram retalhados pela linha do trem, se chocaram de trem. São situações dificílimas. Então, em detalhes, vem trazendo só na novela, mas no próprio livro, as situações desses que se jogaram contra a lei de Deus. E pensando que ia dar o cabo de tudo, ficaram vivos. Mas como ofenderam o corpo espiritual, o perispírito, deveriam ficar nesse local, o Vale dos Imundos, até esgotar o prazo que deveriam ficar na terra. Então, se a gente vê uma pilha do Duracell que diz assim, válido até 95 anos, e se a gente parte com 70, ficou faltando 25, é um suicídio indireto, do mau uso do nosso corpo, dos abusos que a gente cometeu, do médico falando, diabetes não come doce, e enfia a cara no doce escondido. Olha o sal, não pode comer sal, hipertenso. Ah, só um resminho. E nisso a saúde vai diminuindo. É um suicídio indireto. Né? Uma vez eu li uma frase que nunca mais esqueci. Hoje se morre mais dos excessos na alimentação do que da falta dele. Não é, Carmen? As pessoas abusam. E mesmo sabendo que não podem, abusam. É um suicídio indireto. Sabe que o cigarro faz mal, mas fuma. Sabe que as drogas consomem a vida, mas a usam. Sabe que a bebida, o álcool, é o passaporte para a morte, mas consomem.
Então são suicidas indiretos. E para esses que estavam lá, tinham que passar por todo esse período, eles observavam que de quando em vez chegava uma ambulância com homens vestidos à moda indiana, com turbantes, e que pelo sistema de alto-falantes liam os nomes. Eram pessoas que estavam prontas para o socorro. As pessoas eram levadas para a ambulância e dali partiam. E Camilo ficava pensando, quando vai chegar a minha hora? E depois de muito sofrer, depois passou o tempo necessário para ele resgatar, para ele ter o arrependimento, sincero arrependimento praticado, ter consumido naquele local de dor todo o fluido vital que deveria consumir na terra. Eis que um dia a ambulância chega e no local que parecia uma praça, a ambulância parou. A ambulância saiu de dentro de um trem, vai até esse local, para, e enfermeiros e enfermeiras vestidas à moda dos indianos saem, e um deles, todos da legião dos servos de Maria. Esse trabalho de socorro aos suicidas é de ordem, fundado e mantido pelo amor misericordioso da Mãe de Jesus. A ela vemos tudo isso. E aí, eles começam a chamar nomes, ele começa a chamar o nome de Camilo e dos amigos que moravam com ele. E aí Camilo se apresenta, chegou o momento do socorro. Para todos nós tem o socorro, diferente de outras concepções religiosas que trabalham com o eterno inferno. Para nós não existe penas eternas. O livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos fala que a misericórdia de Deus é tão profunda que nos permite o recomeço através da reencarnação. Então não existe o inferno eterno, existe o recomeço. É o Deus da misericórdia. E aí, chamado, o nome dele se apresenta e vê que está imundo. Olhou para a ambulância, tinha uma maca toda branquinha, com lençol limpinho, né? E aí ele olhou com vergonha e falou: estou tão imundo. E a enfermeira falou assim: pode deitar. Chegou a hora da misericórdia de Deus em seu favor. E ele, com muita vergonha, deita, os amigos deitam e a ambulância sai. Vai para cada paciente, cada socorrido tem um enfermeiro do lado. Deus não dorme. O socorro é individual. O enfermeiro passa, chegou no trem, passa para o outro enfermeiro, que assume a responsabilidade de ficar te socorrendo, te ajudando, dentro do trem, na viagem até o Hospital Maria de Nazaré. E aí outro enfermeiro assume ele deita em outra maca no trem, e o trem começa a sair daquele vácuo. Começa a subir, e aí ele escuta os gritos de pavor. Vai subindo, e para um local todo plano, uma planície. E dali, da onde o trem parou até o local, são poucos metros. E para uma construção toda na horizontal, com muros altos. E no arco de ferro está escrito: Colônia Maria de Nazaré. Entram pelo portão grande. Dali até o prédio do hospital caminham por um roseiral. E Camilo pergunta para o enfermeiro que está do lado dele: roseiral por quê? E o enfermeiro fala para ele: porque a Mãe de Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ela quer diminuir a dor dos internos, consolando com perfume de rosas. As rosas estão sempre vivas, sempre perfumadas, e aquele consolo chega aos internos. Depois daquele roseiral, que já deu um alívio para eles, chegam e tem dois portões. Um portão, hospital. No outro, isolamento. E aí ele pergunta: por que dois?
No hospital ficam aqueles que têm ainda consciência. No isolamento, para o isolamento, vão aqueles que estão completamente dementados. O suicídio trouxe a loucura. Olha a página que falou: suicídio e loucura andam de mãos dadas. O suicídio deixou-os no estado mental de completa confusão. Não conseguem entender nada. Eles têm que ficar no isolamento. Mas Camilo e seus amigos vão para o hospital. Chega lá, outro enfermeiro assume. E aí abraça ele. E ele sente o calor humano. E aí fala para ele: vamos ao banho, vamos trocar roupa. Ele toma um banho depois de anos imundo. Ele chega cansado. Eu e Jorge, que usamos terno, né, Jorge? Aquela farda pesada, aquela armadura que você está de suor. E ninguém entende lá em casa quando eu chego, que eu não quero nem chegar perto de ninguém, eu quero um banheiro, eu quero um banho. E fico embaixo da água agradecendo a Deus porque tem água em casa, porque o dia que não tem água, não banho de balde, depois do terno não dá certo, é uma prova. Eu agradeço a Deus, agradeço muito. Aí que eu consigo chegar em casa de verdade. Ele se sente horrível. Imagina ficar anos sem banho, anos com sangue colado no corpo. E Camilo vem com a roupa limpinha, e aí ele olha para tudo tão limpo. As enfermarias todas com vidro transparente, de forma que podia ver todo mundo, ver o posto de enfermagem, ver tudo. E aí ele olha e diz assim: não mereço não mereço não. Eu fui um réprobo, eu tenho ficado na minha vida, eu sou um suicida, não mereço. Quando ele lembra disso, brota sangue, ele se suja. E aí o enfermeiro, ele fica com vergonha, o enfermeiro: vamos ao banho de novo. Desculpa, sujei, tem importância. Basta você ler o capítulo 14 do livro dos médios, o laboratório do mundo invisível. Os espíritos constroem tudo aquilo que quiserem pelo pensamento. Roupas novas e limpas, a toda hora surge. E aí o enfermeiro pede só para ele: não lembra mais não do ato praticado, não lembra mais não, porque agora chegou o seu socorro. É hora de virar a página. Deus teve piedade de ti, você foi socorrido, vira a página. Continuar lutando para poder virar a página. Continuar como remoendo coisas do passado. E não era na hora de uma briga em casa a gente falar assim: lembra do Natal de 74 que você fez comigo? Lembra? Aí aquilo não passou, 74, século passado. E a criatura está ainda mastigando. Porque não perdoou. Então, para nós, espíritos, o convite ao perdão é muito importante. E aí, ali é o convite ao auto-perdão. Se perdoa, porque você já passou pelo período que tinha que passar lá no vale. Agora é hora do seu socorro. Mas um dos amigos dele me ajudar ele, Belarmino, fala assim: bom, já que eu estou socorrido, estou bem, eu queria notícia dos meus parentes na terra. E o enfermeiro fala assim: não está na hora. Não, eu queria ter notícia dos meus amigos na terra, meus parentes. Não está na hora. Como não está na hora? Ela vida se achava tal. Era o rei da cocada preta, homem de negócios na cidade do Porto. Mas a falência financeira fez com que ele se matasse. Deixou viúva, deixou filhos. E aí ele queria ver. Ele queria porque queria ter notícias da terra. E aí o enfermeiro falou assim: não, você não está pronto, não está na hora. Aí ele fala assim: quero falar com o seu chefe. Você não é nada. Tem alguém na terra, né? Você não é nada, quero falar com quem manda. Aí leva ao posto de enfermagem, o chefe dos enfermeiros: eu quero ir na terra. O chefe do enfermeiro é uma pessoa equilibrada, um espírito socorrista, mas é um espírito muito bom. E fala assim: não está na hora, seu Belarmino. Você também quer me impedir? Não, eu quero falar com o seu chefe. Isso vai passando, até que chega